Fala galerinha, tudo bem? Então, voltamos com as nossas aulas de acústica, né? Hoje provavelmente será a nossa última aula de acústica. Então a gente vai falar sobre o princípio de funcionamento dos instrumentos sonoros. Lembrando para vocês que a gente reduz, né, o que a gente pretende estudar para a gente tentar entender os conceitos básicos, né? É óbvio que os instrumentos são de diversos tipos e acabam tendo um funcionamento um pouquinho mais complexo do que o que a gente está mostrando aqui para vocês, mas a ideia não é que vocês virem um especialista em instrumento musical, só que vocês entendam como é que o som é produzido e como é que ele se torna harmonioso, como é que ele vira agradável para você. Bom, então vamos lá. Para a gente começar a falar de instrumento sonoro, a gente precisa entender o que é uma coisa chamada onda estacionária. Então eu estou usando aqui o nosso simuladorzinho, né, que eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, para mostrar para vocês como é que é formada uma onda estacionária. Então vamos lá para o simulador para eu mostrar para vocês. Ó. Eu vou colocar aqui a extremidade fixa e vou botá-lo para oscilar, só que eu preciso retirar o atrito aqui, né? Manter a conservação da energia para que a gente consiga observar o que acontece. Então olha só, eu não sei se você está reparando, calma aí que não formou a onda que eu queria, mas ó, o que vai acontecer é o seguinte, deixa eu tirar o fundo aqui para ficar melhor. Agora sim, ó, quando eu crio essa onda aqui, isso aqui eu chamo de onda periódica, tá bom? Eu vou diminuir um pouquinho a frequência. E a gente já tinha definido essa onda periódica lá atrás, né, como sendo uma onda que se repete, tem sempre a mesma amplitude, sempre a mesma frequência, consequentemente sempre o mesmo período e tal, tem cristas e vales. Agora, o que pode acontecer é que quando essa onda ela é refletida, por exemplo, assim, ó, calma aí que ficou bem estranho, vamos ver se aqui vai rolar. Então, ó, quando essa onda bate na extremidade e ela é refletida, começa a se formar várias interferências no caminho. É mais ou menos o que está acontecendo aí nesse momento. Se você repara bem, tem locais em que eu tenho uma amplitude muito alta, que seria esses locais aqui, né? Esse ponto e esse ponto aqui, ó. E tem locais, por exemplo, aqui no meio que praticamente não se movem, né? Então aqui eu tenho uma amplitude muito baixa, praticamente zero. Então isso é uma onda estacionária. Eu poderia, deixa eu diminuir um pouquinho a amplitude aqui para ver se vai ficar melhor de enxergar isso. Vamos ver se vai formar. Ó, agora já está dando para ver um pouquinho melhor. Talvez se eu vou diminuir um pouquinho a frequência, acho que talvez fique melhor ainda para a gente ver. Então repara, ó, esse pontinho aqui no meio onde praticamente não se move, eu sempre tenho interferência destrutiva. Esse ponto vai se chamar nó. Beleza? E essas regiões onde ora eu tenho interferência construtiva, ora destrutiva, ora construtiva, se chamam ventres. Então, ó, deixa eu dar um pause aqui para mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, nessa região agora eu tenho uma interferência construtiva. Aqui também construtiva. Aqui destrutiva, aqui no meio. Ó. Aí eu vou andando um pouquinho. Ó. Repara que agora a interferência é destrutiva em todos os pontos. Mas logo em seguida já vira construtiva de novo. Então, como eu tenho regiões que ficam subindo e descendo e regiões que ficam paradas, né, a gente vai denominar de ventres e nós, ou nodos e antinodos, belezinha? Deixa eu mostrar para vocês, na prática, como é que isso acontece. Ó. Isso aí o cara pegou um vibradorzinho ali, alguma coisa que vai ficar oscilando, pode ser até um alto-falante mesmo, né, e colocar uma frequência única. E aí quando ele faz esse alto-falante, né, preso a uma corda, ela começa a vibrar. Então tá vendo que ela está vibrando, né? Em tudo que ele vai aumentando a frequência, você vai vendo, ó, ondas aparecendo. Então repara, ó, aqui tem ponto que quase toda hora tem interferência construtiva e destrutiva e um ponto que praticamente não se move. Então eu tenho nó aqui no meio, antinó aqui ou ventre, beleza? Isso é o que a gente chama de onda estacionária. A maioria dos instrumentos musicais funciona graças à produção dessas ondas estacionárias, belezinha? Deixa eu, quando ele aumentar a frequência, ó, deixa eu ver se ele vai aumentar a frequência. Não, ele botou só em câmera lenta. Ele diminuiu a frequência, ó. Então essa aqui é chamada de primeiro harmônico, é a onda mais simples que pode aparecer numa corda, tá bom? Eu quero que ele aumente a frequência para que apareçam mais nós, ó. Mais nós e mais ventres. Agora eu tenho 2 nós e 3 ventres. Eu acho que ele vai aumentar mais um pouquinho. Deixa eu ver se ele consegue, ó.
Aqui ele fez, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós, desculpa, 6 ventres e 5 nós. Enfim, é só para ilustrar, depois no encontro síncrono eu mostro para vocês em mais detalhes, né, o que são essas ondas estacionárias, mas só para deixar claro, eu vou escrever aqui para a gente conseguir formalizar a nossa ideia. Então vamos lá para o quadrinho. Ó. O que é uma onda estacionária então? É uma onda que ela vai ser formada pela reflexão e interferência de ondas periódicas. Então lá na nossa situação, a onda ela vinha, batia num extremo, era refletida, e aí eu tinha interferência em alguns lugares construtivos e outros destrutivos. Né? Então aqui é um exemplo. Eu teria aqui uma onda vermelha indo para um lado e uma onda azul que está exatamente sobre a vermelha aqui indo para o outro. Quando elas se encontram, rola interferência. Nesse caso, ó, elas estão exatamente, ó, interferindo uma sobre a outra. Então eu tenho, ó, construtiva, construtiva e aqui destrutiva. Né? Nesses pontos aqui, ó, destrutiva, que são os nós. Repara que ele separou. O nó é tracinho e o ventre é pontinho, pontilhado. Então, ó, em toda essa região eu sempre vou ter um ventre. Beleza? Já nessa região aqui, ó, eu vou ter um nó. Me parece que ele confundiu aqui, gente. Acho que ele inverteu, na verdade, tá? Então seria o contrário, né? Aqui eu vou ter um nó e aqui o ventre. Beleza? Mas enfim, ó. Depois quando essas ondas andarem, repara, a vermelha andou um pouquinho aqui, ó. E a azul tá aqui, ó. A interferência vai ser diferente. Mas o resultado continua sendo o mesmo. Repara, aqui continua sendo ventre, ó. Aqui continua sendo ventre, ó. E aqui, ó, continua sendo nó. Muda a posição das ondas, mas o tipo de interferência se repete. Isso vai acontecendo sempre, tá bom? Então, o que a gente vê, a gente consegue desenhar desse jeito, ó. Com aqueles pontinhos que eu vou deixar claro aqui quais são, ó. Sendo os nós e os ventres. Então, numa corda, nos instrumentos de corda, é relativamente fácil de entender como é que esses caras se formam, né? A corda está presa, você vai bater, vai criar uma onda que vai ficar refletindo toda hora, interferindo toda hora sobre si mesmo. Então a gente chama de harmônicos os modos de vibração. Então, por exemplo, ó, o jeito mais fácil de uma corda vibrar, a gente vai chamar de primeiro harmônico. Então repara que nesse primeiro harmônico, que foi o que eu desenhei aqui, ó, a gente possui um ventre apenas e dois nós, né, que seriam aqui os das extremidades. As extremidades da corda sempre vão ser nós, né, porque não tem como ela se movimentar, já que ela está presa. Beleza? Então eu só vou mudar o número de ventres ali no meio. Se eu aumentar a frequência, se eu dobrar a frequência com que essa corda está oscilando, a gente chama de segundo harmônico. O que é harmônico? É forma de vibrar. Esse harmônico vem de harmonia, né? De som que é produzido, de som harmonioso. Então repara, ó, esse segundo harmônico tem o dobro da frequência do primeiro. Por quê? Ó? Aqui eu já tenho 2 vezes mais ondas. Ó. Então aqui eu já tenho um comprimento de onda completo, né? E tenho só um nozinho aqui. Ó. Se eu fizer o terceiro harmônico, vai ter 3 vezes mais ondas, ou seja, é o triplo da frequência. E assim vai embora, tá bom? O curioso é que dependendo do tipo de onda, como vai ter uma frequência diferente, você vai escutar um som diferente. E é fácil de calcular a frequência, olha só. Se você falar que o tamanho da corda aqui, ó, é L, por exemplo, a frequência do primeiro harmônico, você poderia escrever assim, eu vou botar aqui embaixo, tá bom? Para o primeiro, vou botar ali do lado para a gente não se perder. Então, para o primeiro harmônico eu posso escrever assim, ó, V igual a lambda F. Então, quem é a frequência do primeiro harmônico? É a velocidade da onda sobre o comprimento de onda do primeiro harmônico. Só que o comprimento de onda do primeiro harmônico, repara que eu tenho meia onda, tá? Lembra que uma crista e um vale faziam uma onda. Então, ó, até aqui eu só tenho meia onda. Então eu posso falar que metade da onda é o tamanho da corda, metade da onda é L. Então o comprimento da onda total seria o dobro de L, 2L. Então eu posso escrever, ó, que a frequência do primeiro harmônico é V sobre 2L. Se você fizer a mesma coisa para cá, ó, quem seria a frequência do segundo harmônico? Seria V sobre o lambda do segundo harmônico, que aqui é igual ao L, né? É o mesmo tamanho da corda. Então você poderia colocar V sobre L ou, para aparecer uma relação que a gente gosta, a gente pode botar assim, ó, 2V sobre 2L. Se fizer o mesmo para o terceiro harmônico, ó, aí ficaria V sobre o lambda 3.
Só quem é o lambda 3? Repara, agora eu tenho 3 meios de lambda, né? Porque isso aqui, ó, é lambda sobre 2. Então, 3 vezes isso, 1, 2, 3, é o L. Então, você pode escrever, ó, que 3 lambda sobre 2 é o L. Então, quem é o lambda é 2 terços de L. Então, vou colocar isso lá na nossa expressãozinha aqui, ó. Então, a frequência do terceiro harmônico é V sobre 2 terços de L. Ou, se quiser escrever de uma forma mais bonitinha, a frequência do terceiro harmônico seria 3V sobre 2L. Tá bom, galera, aqui já dá pra gente entender como é que eu descubro a frequência dos harmônicos, ó. Repara, a frequência do primeiro harmônico é V sobre 2L, do segundo harmônico é 2V sobre 2L, do terceiro harmônico é 3V sobre 2L. Se eu quiser a frequência de um harmônico qualquer, eu só preciso saber o número do harmônico, falar que é N vezes V sobre 2L. Então, para qualquer corda vibrando, você consegue descobrir a frequência de um harmônico se você souber a velocidade da onda e se você souber o comprimento da corda. Esse L é o comprimento da corda. Como é que isso afeta os nossos instrumentos musicais? Pensa num violão, por exemplo. Deixa eu voltar aqui para o YouTube, para eu mostrar um pouquinho do violão para você. Ó. Deixa eu botar assim, ó, instrumentos de corda. Aqui, ó. Deixa eu pegar um... Então aqui tem vários instrumentos de corda, né? Como é que a gente faz para tocá-los? Espera aí que ficou pior. Como é que a gente faz para tocar? A gente bate na corda, essa corda começa a vibrar. Quando ela começa a vibrar, ela faz vários daqueles harmônicos que eu estava mostrando para vocês ao mesmo tempo misturados. E se eu quiser alterar o som que está sendo emitido? Eu preciso alterar a frequência. Então, voltando aqui, ó, para alterar a frequência, eu preciso alterar ou o comprimento da corda ou a velocidade. Para mudar a velocidade é mais difícil, eu teria que mudar o material da corda. Então, por exemplo, no violão, isso pode ser feito porque você tem várias cordas. Então, se você botar cada corda sendo de um material diferente, você consegue mudar a velocidade e mudar o som que está sendo produzido. Mas como é que eu mudo o som de uma mesma corda? Eu posso mudar o comprimento. Então, se eu seguro a corda do violão mais próximo ou mais afastado, né, de uma das extremidades e coloco-a para vibrar, eu estou mudando o comprimento dessa corda. Consequentemente, eu vou mudar essa frequência. Belezinha? Na aula da próxima semana, eu mostro para vocês isso com os nossos músicos de plantão aí na sala. Tá bom? Outra forma de produzir som é por meio de tubos. Tá bom? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui no nosso bom YouTube, companheiro de aulas, como é que são produzidos sons em tubos. Tinha uma boa que era flauta de canudo. Hoje em dia não pode mais fazer porque canudo descobriu-se que canudo não é muito ecológico, né? Mas olha só, esse cara tem um belo canal, inclusive, para vocês que têm criança em casa, é sensacional o canal desse cara. Recomendo muito. Ele faz instrumento musical com lixo. E ele está ensinando a fazer a flauta com canudinho. Então repara que ele vai... Eita, fiz besteira. Ele vai produzir sons com a flauta, ó, com um canudo. Tá explicando, depois vocês veem com calma, né? Deixa ele tocar aí, eu quero que ele toque. Ó. Eu nunca conseguiria tocar isso, né? Porque eu não sou muito bom com música, mas dá pra ver que tem um som saindo dali, né? Então repara. Como é que o som é formado num canudo ou num tubo sonoro, em qualquer instrumento de sopro, né? Então, se vocês bem lembram, o som é uma onda longitudinal. Então, como sendo uma onda longitudinal, quem vai vibrar lá dentro são as moléculas de ar que estão lá. Então, eu tenho várias molequinhas de ar dentro do tubo. E eu tenho dois tipos de tubo. Eu tenho um tubo que são abertos, tipo esse da flauta, que vocês acabaram de ver do canudo, abertos nas duas extremidades, e tenho alguns instrumentos que são abertos só em uma extremidade, tá bom? Agora não me vem exatamente à cabeça algum instrumento com uma extremidade só aberta, não um instrumento mesmo, mas você pode pensar num xilofone feito de garrafa,
com água dentro, né? A única extremidade que tá aberta é a boca da garrafa, tá bom? Então na aula eu mostro para vocês como fazer um xilofonezinho desse de forma simples também. De qualquer forma, isso gera uma diferença grande pra gente, que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um simulador, tá, galera, de tubos sonoros. Então tem um tubo e aqui eu escolho o que ele vai mostrar. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pedir para ele mostrar as moléculas de ar ali dentro. Vou botar desordenada porque eu acho que vai ficar melhor. Então, quando eu dou o play, deixa eu ver se eu consigo tirar essa ondazinha, né? Agora eu já não sei mais. Talvez seja esse. Não, não é esse não. Tô fazendo cagada, né? Para variar. Meu Deus. Show, não. Só um minutinho, galera. Eita. Acho que eu vou reiniciar, que é melhor. Vamos de novo. Eu queria tirar esse cara aí que tá aparecendo. Talvez esse? Não. Talvez esse. Vamos ver. Também não. Eu acho que não dá pra tirar. Um dia eu já consegui tirar, eu não consigo mais, mas tudo bem. Então olha só, dá uma olhada só nas moléculas que vão aparecer aqui agora, ó. Então repara, são as duas extremidades livres, tá? Então o que acontece é que as moléculas têm muita liberdade para se movimentar nas extremidades. Repara que aqui elas se movimentam muito, aqui também. Só que no meio não, no meio elas estão sempre pressionadas, tá bom? Então a onda sonora vai depender do tipo de vibração desse tipo de molécula. Se eu colocar um tubo fechado em uma das posições, ao invés de botar aberto, eu pensei que tinha essa possibilidade aqui. Tem aqui, ó. Então, ó, left hand closed. Então vai fechar o esquerdo, ó. Quando o tubo está fechado numa das extremidades, não tem como a molécula se movimentar. Então repara que aqui a movimentação é bem pequenininha. Já onde está aberto, que é do outro lado, a movimentação é muito grande. Então é isso que vai criar a diferença no som dos diferentes tubos, belezinha? Então eu vou começar com o tubo aberto em ambas as extremidades, tá? Então vou botar aqui left open, isso aqui, ó. Então aberto nas duas. Esse é o jeito mais simples de criar uma onda num tubo aberto nas duas extremidades, que seria esse aqui, ó. Então eu vou ter as moléculas se movimentando muito nas extremidades, ou seja, tem uma região de amplo deslocamento, e no meio eu vou ter uma região de muita pressão. Tudo bem? Então se eu fosse desenhar isso, eu vou dar um pause aqui, ó. Ficaria uma coisa mais ou menos assim, ó. Repara que aqui eu tenho 1/4 de comprimento de onda, não é nem meio, aqui é 1/4 de comprimento de onda. Esse é o jeito mais simples de criar uma onda aí. Eu posso mostrar para vocês o segundo harmônico aqui, ó. Teria que ter o dobro dessa frequência. Olha como é que ficaria, ó. Repara, ó. Aqui se move muito, aqui se move muito. Então aqui eu tenho ventre, mas eu tenho nós aqui nesses Nzinhos. Poderia mostrar para vocês o terceiro harmônico aqui também, ó. Que seria 3 vezes o fundamental. O primeiro harmônico é chamado de fundamental. Ele seria esse quadradinho aqui, ó. Aí ele está acontecendo 3 vezes. E assim vai. Eu posso fazer o quarto harmônico, quinto harmônico, e assim vai embora. Como é que o cara na flauta faz isso? A flauta é um tubo aberto, né? Então, se você perceber, a flauta tem vários buraquinhos onde você consegue modificar o tamanho do tubo. Então, tampando ou apertando o buraco. Quando você abre o buraco, você cria uma região aberta ali, uma região de muito deslocamento. Então, as moléculas se movem muito naquela região. Se você tapar, você não vai criar essa região. E é com isso que você vai variando a frequência que vai aparecendo. Agora, o curioso é que se você pegar um tubo fechado, deixa eu botar aqui para vocês, uma extremidade fechada. Vou botar a direita fechada agora para modificar, tá? E vou voltar lá para o primeiro harmônico. O jeito mais fácil de criar. Eu botei direito fechado? Right. Deixa eu botar aqui, ó. Right. Eita caramba, de novo. Right closed, left opened. Isto. Então, gostaram da pronúncia, né? Isso aí é sotaque de Cabo Sul. Ó. Quando o da direita está fechado, repara, aqui eu tenho muita pressão, as moléculas quase não se movem. Aqui não, aqui eu tenho uma pressão pequena, as moléculas se movem muito. Então esse é o primeiro harmônico do tubo fechado. Vou tentar fazer o segundo harmônico. Repara que não é o dobro do primeiro, porque na verdade esse modelo aqui não está legal. Não dá para fazer um som com o dobro dessa frequência aqui, ó.
Porque o dobro necessitaria que do lado de cá tivesse um nó. E não dá, porque aqui é um ventre. Aqui é um tubo aberto, aqui é uma extremidade aberta. Então não dá para ter um nó aqui. Então, quando eu tenho tubos fechados, ó, só tenho harmônicos ímpares. Esse seria o terceiro, repara que é 3 vezes o primeiro, ó. O primeiro está até aqui, né? Aí 2 até aqui, 3. 5 vezes o primeiro seria esse, ó. 7 vezes o primeiro. E assim vai embora. Belezinha? Então isso vai gerar uma diferença na hora de produzir os sons. Mas, de qualquer forma, o que eu preciso que você entenda não é gravar fórmula, não é decorar os harmônicos, nem nada. Eu preciso que você entenda do que depende a frequência, que é assim que a onda é formada, a onda sonora é formada. Então, ó, num tubo aberto, o primeiro harmônico, ele é assim, ó. O segundo harmônico, ele aparece no aberto, né? Então ele já seria uma coisa que é o dobro daquela lá, o dobro do primeiro. Então, ó, uma vez o primeiro, 2 vezes o primeiro. Então seria uma coisa assim, ó. O terceiro harmônico já seria 3 vezes o primeiro. Então tem que ser, ó, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Se você fizer a conta, igual a gente fez anteriormente, você vai achar que a frequência aqui é igualzinha da corda vibrante. NV sobre 2L. É a mesma coisa. Então, alterando a velocidade do som, que é complicado para alterar, ou o comprimento do tubo, você conseguiria modificar a frequência. No caso aqui do tubo fechado, o primeiro harmônico é assim, ó. Espera aí que ficou ruim. Mas o primeiro harmônico seria assim. O segundo harmônico não aparece. Aparece só o terceiro. Então seria uma coisa assim, ó. 3 vezes o primeiro. E depois apareceria o quinto, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, alguns sons você não consegue produzir em tubos fechados, tá? Então você, na hora de calcular, isso aqui daria uma diferença. Ia ficar assim, ó, NV sobre 4L. Belezinha? Então, galera, assim, eu dei uma acelerada agora no final, porque, para variar, eu já estava demorando muito aqui com a aula, tá bom? Mas o que eu queria que você entendesse é como o básico de como os instrumentos sonoros funcionam, tá? Instrumento de pele, a situação é bem parecida, só que aí é a pele que vai vibrar. E muitos dos instrumentos de pele vão ter um tubo associado, né? Então, sei lá, um tambor, tem sempre um tubo ali embaixo que ajuda, né? Que também interfere aí no som que é produzido. Tranquilo? Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Na aula a gente continua falando um pouquinho mais e tenta fazer o questionáriozinho lá para que apareçam as dúvidas, porque tem que ter dúvidas, senão você não está estudando. Valeu? Beijão, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.